Olá, olá, bem-vindo ao Fox Cave. Quem está falando aqui com vocês é o Fox. Esse vídeo aqui é o vídeo de apresentação de um curso que eu estou criando. Estou fundando esse canal para ensinar automação residencial utilizando o Home Assistant. Eu comecei nesse mundo da automação residencial meio que por acaso, querendo resolver um problema muito específico, e foi nisso que eu conheci o Home Assistant. Na pesquisa prévia que eu fiz, eu vi de cara que ele era o que atendia o que eu precisava naquele momento. E assim, tendo contato com a ferramenta, eu acabei me apaixonando e mergulhei nela muito mais a fundo do que eu pensava no início. A ideia era eu criar uma coisa muito pequena e ela se transformou na minha vida, no meu cotidiano, numa coisa bastante grande. Então hoje eu resolvi que eu preciso divulgar esse conhecimento, porque é um conhecimento importante, interessante, necessário. Embora no Brasil e no exterior tenham muitos canais voltados ao Home Assistant, eu tenho uma proposta diferenciada desses canais. Inicialmente ele vai ser voltado para três públicos, que é para aquele novato, o cara que não entende nada de automação residencial, nem de Home Assistant, porque eu vou passar nesse curso, ele vai ter um roteiro, então vai ser um conhecimento progressivo que eu vou construir. Cada aula nova vai ser base para a aula seguinte. Não, vai ser um conhecimento bem formulado. Então você vai começar do básico ao sofisticado. Para aqueles usuários avançados que já conhecem automação residencial e já conhecem a Home Assistant, vai ser interessante porque eu vou passar muito macete, vai ter muita coisa aprofundada na ferramenta. Não vai ser tudo, não vai ser o mundo inteiro, porque o Home Assistant é difícil você esgotar as possibilidades dele. Mas assim, vai ter bastante coisa legal, coisas que eu me propus a fazer. Não tinha essa informação e eu aprendi, eu consegui fazer, eu consegui trazer para a ferramenta e adequar a minha casa. Vocês vão aprender como eu fiz na minha casa, ou seja, vão ser casos reais, não vão ser casos hipotéticos. Então eu vou passar o conhecimento necessário para vocês entenderem o que eu fiz na minha casa e aí vocês vão poder adaptar a sua realidade. E também um outro público-alvo que eu acho muito importante, porque teria sido importante para mim lá há 30 anos atrás, se existisse, para aquele cara que quer começar no mundo do desenvolvimento, quer começar a programação, mas não sabe como, não sabe por onde começar, não tem nenhum contato com isso, não tem ninguém na família, não faz parte da realidade, mas ele tem curiosidade. E por que que esse público, para esse público pode ser interessante? Que o Home Assistant, ele além de te permitir fazer automação residencial da maneira tradicional, que é você usar a ferramenta visual, a tela e adicionar um dispositivo e dar alguns cliques e fazer algumas ações, ele te permite incorporar também lógica de programação dentro dele. E além de lógica de programação, ele te permite incorporar outras ferramentas, como por exemplo, se você estiver vendo minha telinha aqui agora, esse cara aqui, é o Node-RED, que é uma ferramenta de automação industrial. E ele é instalado e funciona em parceria com o Home Assistant, ou seja, ele vê o Home Assistant, o que o Home Assistant está disponibilizando e você cria lógicas de programação aqui dentro. E ele é muito maneiro por causa disso aqui. Ó. Você escreve a programação como se fosse um desenho, você cria um fluxo, você vê a lógica de programação desenhada. Olha só que maneiro isso aqui. E não precisa ficar assustado, tá? Isso aqui não é um bicho de sete cabeças, não. Então, assim, é uma ferramenta extremamente sofisticada que permite fazer coisas que outras ferramentas não fazem e incluir lógica de programação dentro dela. Então, assim, para quem está começando nesse mundo, você ter um entendimento lógico pode ser uma barreira intransponível. Eu já vi isso acontecer. Eu lembro quando eu era jovem, eu fui fazer um curso e eu vi numa outra sala lá um professor ensinando algoritmo no quadro negro, escrevendo lá o fluxo. E, cara, para algumas pessoas isso é quase impossível de assimilar. Por quê? Porque de repente faltou na infância dela algumas brincadeiras e a construção de algumas coisas que te permitem ter a base
do pensamento lógico encadeado, que é o que vai ser a sua ferramenta essencial no mundo do desenvolvimento. Ou então até por aptidão própria, a pessoa tem uma aptidão para outras coisas, mas tem interesses difusos, interesses gerais, quer aprender a programar, e às vezes falta uma base. E assim, eu quando fui para a faculdade, eu já programava há alguns anos, eu já tinha toda a base, mas eu fui para tirar o canudo, como muita gente faz hoje em muitos cursos. E eu conheci lá pessoas que queriam ser analistas de sistemas, não tinham conhecimento nenhum, não tinha nenhuma vivência na área de programação. E eu conheci um cara em particular que ele já estava na terceira vez que ele tentava o primeiro período e ele não passava em algoritmo. E o algoritmo é uma matéria mandatória nos cursos de desenvolvimento. Se você não consegue passar em algoritmo, dificilmente você vai conseguir desenvolver. Sendo que o conhecimento, você criar uma lógica de programação de uma forma meio abstrata, escrever aquilo no papel, para algumas pessoas é complicado. As pessoas não conseguem, é uma barreira natural que elas têm, e não é que isso vai impedi-las de serem programadores, é que essa que eu acho uma forma que não é didática de você aprender a programar. Então, assim, como eu aprendi, como eu comecei, eu comprei meu primeiro PC lá na década de 90 e comecei a escrever na brincadeira lá em arquivo BAT. E assim, uma coisa legal de você trabalhar com uma ferramenta já direto é que você pode escrever a lógica, mandar ela acontecer, ver que deu errado e aí você vai entender por que deu errado. E a partir daí você começa a construir a sua habilidade, a sua percepção lógica das coisas. E aí você vai corrigir, e você vai alterar, e você vai fazer tentativas até aquilo que você se propôs a fazer funcionar. E aí você vai aprender a escrever isso num papel, num bloco de notas, de uma forma lógica, você vai começar a pensar em encadeamento lógico, de sequência de eventos. E até o ponto de você exercitar o suficiente nisso, e fazer isso de cabeça já. Isso deixa de ser uma barreira e passa a se tornar natural. Você passa a conseguir raciocinar de uma forma lógica, de uma maneira natural. Então, assim, essa ferramenta é sensacional para você começar. E o mais legal, você vai adquirir em uma tacada só 2 conhecimentos, né? Automação residencial, especificamente automação residencial com o Home Assistant, que é uma ferramenta que te permite muito mais possibilidades do que qualquer outra ferramenta que tem aí no mercado. E lógica de programação, porque eu vou ensinar programação sofisticada, automação sofisticada, e eu uso lógica de programação. Então, assim, para aquele jovem aí que de repente ainda vai fazer um Enem e não sabe o que vai fazer na vida, o que acontece com a maioria dos jovens, aconteceu comigo. Eu tinha um sonho, mas eu fui impossibilitado de seguir esse sonho e tive que encontrar uma outra carreira para mim. E às vezes as coisas acontecem meio por acidente, ou então você é empurrado para aquilo porque você não tem orientação. Mas de repente, se você já tem a curiosidade, esse aqui é o caminho. Se você tem curiosidade pelo mundo do desenvolvimento de sistema, programação, Home Assistant pode te dar o primeiro passo. Ao invés de você começar numa ferramenta de programação sem experiência nenhuma, você pode, mexendo com o Home Assistant, desenvolver o raciocínio lógico e a partir daí você escolher depois uma plataforma para seguir. Programação web, trabalhar com mainframe, trabalhar com desktop, trabalhar com back-end ou front-end na parte de web. Aí você vai escolher seu caminho. Porque você já vai ter o básico, o fundamental, que é pensamento lógico. O cronograma desse curso ele vai ser bem extenso, tá? Então, inicialmente eu vou abordar o Home Assistant de uma maneira geral e específica, ou seja, primeiro eu vou dar uma apresentação geral do Home Assistant. Isso que vocês estão vendo é o meu dashboard. Então aqui eu tenho o meu dashboard principal, um dashboard dedicado à segurança. Aqui você vê minha casa, minha esposa está lá na cozinha. Aqui somos nós aqui no escritório. E aí você vai ver a parte específica do Home Assistant. E é aqui que começa a brincadeira. Para que serve cada opção dessa aqui? Uma coisa interessante no Home Assistant é que com o tempo eles vão ajustando alguns caras desses aqui. Então eles fazem fusão, então divisão de opções, mas tudo continua aqui dentro. Então, assim, a parte interna do Home Assistant ela é sempre datada, porque de vez em quando eles refinam o que ela faz.
Entendeu? Então eles podem criar um menu novo aqui, ou então eles podem pegar dois menus e fundirem num só e criar menus internos. Então, mas assim, o conhecimento está aqui, então eu vou mostrar o que é importante no Home Assistant, para que serve cada coisa, por exemplo, aqui os aplicativos. E aí vou ensinar sobre dispositivo, instalar dispositivo, a utilizar aqueles aplicativos ali, que eu mostrei os plugins, a criar uma integração, o que são as entidades, o que são as entidades ajudantes. Aqui você está vendo várias e nem sabe disso. Como fazer uma automação, que outras ferramentas chamam de gatilhos. Como criar um script, que eu acho uma das coisas mais sensacionais do Home Assistant, é a criação de script, porque isso é um conceito que é muito utilizado em programação, que é você fazer um código reutilizável. Porque quando você cria uma automação, a automação é um gatilho. Então você escreve tudo que a automação tem que fazer dentro do gatilho, mas a partir do momento que ele te permite terceirizar isso dentro de um script, o mesmo código pode ser acionado por diferentes gatilhos. Então você não precisa reescrever a mesma coisa em vários gatilhos diferentes. Você coloca tudo, encapsula num script, e aí vários gatilhos diferentes chamam o mesmo script. Pô, isso é sensacional. Isso é um conceito fundamental de programação que você vai acabar aprendendo em qualquer linguagem que você escolher desenvolver. E aí tem o uso de cenas, que é um conceito interessante da automação residencial. Eu, particularmente, como programador, eu não gosto muito, mas vou ensinar a utilizar. Blueprint, que é uma parada sensacional. Blueprint é sensacional. Isso aqui, ó, se a gente for aqui em automação de cenas, modelos e blueprint. E o que é isso aqui? Você importa uma programação reutilizável. É muito legal. É um conceito muito legal que eles criaram no Home Assistant, que eu não sei se tem outras ferramentas de plataforma aberta, mas, pô, cara, isso aqui é genial. O que isso aqui faz? Algum cara pode desenvolver uma automação, um modelo de automação, publica isso na internet e você traz para dentro do seu Home Assistant e utiliza do jeito que você quiser. Porque ele cria um roteiro de automação. Ele não cria uma automação fechada, porque toda automação ela é fechada ao seu ambiente, ao seu Home Assistant, os dispositivos que você tem instalado. Mas isso aqui não, ele cria um modelo genérico. Você só baixa para você, cria um gatilho com aquele modelo genérico, nomeando quais os dispositivos vão utilizar aquele cara. Pô, isso é muito bacana. Então, a construção de dashboards, os cards, o que você vai utilizar. Então, eu vou explicar cada card um por um e não fazer um vídeo geral de todos os cards. Cards personalizados de terceiro, por exemplo, eu tenho aqui nesse menu esse card de terceiro aqui. Eu parti por princípio não utilizar ou utilizar o mínimo possível de ferramenta de terceiro para ter o meu Home Assistant o máximo possível puro, vamos dizer assim, de forma que caso haja uma atualização não haver quebra. Mas tem desenvolvedores que já são consagrados, vamos dizer assim, na plataforma Home Assistant, porque eles criam automações e criam ferramentas que já estão há muito tempo rodando e estão sempre tendo manutenção, já tem comunidades em cima daquelas plataformas. Esse aqui é um exemplo disso. Esse card aqui, há poucas semanas, o cara reescreveu ele inteiro. Então, por ter reescrito, ele passou a lançar quase que uma correção ou uma atualização a cada 2 dias até voltar a ficar estável de novo. E ele reescreveu para esse card para esse card ficar melhor. E é muito bacana. Esse card é muito legal. Nesse momento aqui está chovendo, tá? Na minha região. E olha só que maneiro. Tem essa visão. Isso aqui é um card personalizado. De terceiro, você vai instalar e vai saber utilizar. Mesma coisa também é cards personalizados próprios, que é uma coisa que não tem, eu não vi em plataforma nenhuma, mas eu me virei e fiz. Eu descobri que em fóruns que outras pessoas fora do Brasil fazem também. E, por exemplo, esse card aqui que você está vendo, onde tem aqui o meu avatar, o avatar da minha esposa, isso aqui a gente está vinculado aos nossos telefones. Se eu entrar aqui, ó, tem o meu telefone, tem o telefone da minha esposa, tem alguns dispositivos relacionados. Tudo isso aqui é card personalizado. E eu vou ensinar vocês como construir esses cards. Vou falar sobre hardware de instalação, mostrar a instalação de dispositivo, tipos de conectividade, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, instalação de câmeras, construir um sistema de segurança,
o modelo de interface que eu desenvolvi, que eu chamo de drill down, eu peguei esse conceito emprestado do mundo do BI, que é você ter uma informação mais genérica e mergulhar em informação mais específica. Por exemplo, aqui eu tenho uma etiqueta informando que eu tenho 3 janelas abertas e uma porta. Aqui eu tenho um link de acesso ao meu menu de portas e janelas e presença que eu criei, o meu dashboard específico. E aqui eu vejo quais janelas e portas estão abertas. E eu posso ainda aumentar o detalhamento disso. O aumento do detalhamento por cômodo. Eu não usei o nome do cômodo aqui, eu uso o símbolo, eu gosto de usar iconografia para as coisas. Então eu já sei para que servem esses ícones, eu uso os mesmos ícones no sistema inteiro, em todos os dashboards, então eu mantenho um padrão. Então eu vou ensinar vocês a construir interface de usuário, interface com usabilidade. E aqui também é uma interface que seja simples para qualquer pessoa conseguir entender. Por que eu vou abordar eu vou criar um capítulo para isso em particular? É porque é um erro comum em todos os usuários do Home Assistant criar um dashboard como se fosse um painel de avião, com relógio para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o cara fica impressionado e ele quer ver todas as informações, quer ter acesso a tudo. Depois, com o tempo, fica estranho. E por que isso é errado? Eu vou usar essa palavra porque é errado mesmo. Porque para você, a não ser que você more sozinho, para você pode fazer sentido aquela tela cheia de botão, cheia de coisas, cheia de reloginho, cheia de informação. Mas para as outras pessoas da casa, não. Por exemplo, sua esposa, seus filhos ou seu marido, dependendo de quem está construindo isso aqui. Então, assim, você tem que fazer algo que seja útil para todo mundo. E uma construção bem feita de um dashboard te entrega isso. Até porque nem todo mundo precisa ver tudo. E o Home Assistant te possibilita fazer isso. Você faz um dashboard que eu entrando aqui, eu vejo determinadas coisas, minha esposa entrando no mesmo dashboard vai ver outras. Ela vai ter uma informação mais restrita, porque ela não precisa ver tudo. Ela não precisa entrar na parte de automação, por exemplo. Ela não precisa ver que isso existe, porque ela não vai interferir. Ela não conhece a parte de desenvolvimento, ela não sabe como funciona, ela não sabe alterar as automações. Por que ela tem que ver essa informação? Não tem que ver. Quem tem que ver sou apenas eu, que desenvolvi toda a automação. E aí também no cronograma vai entrar o Extreme Automation, que foi um apelido que eu dei para essa brincadeira. Por quê? Porque normalmente no que eu vi de curso de pessoal ensinando a fazer automação, você faz um gatilho, cria uma automação de uma forma tradicional. Você entra lá, seleciona o dispositivo, cria o gatilho em cima dele e acabou. Só que isso fica fixo. Se você quiser, por exemplo, paralisar aquela automação por qualquer razão, você tem que entrar no editor de automações do Home Assistant e desabilitar aquela automação, o que não faz o menor sentido. Eu crio dashboards. Nos dashboards eu crio painéis que permitem controlar o funcionamento da automação. Ou seja, eu posso paralisar uma automação inteira, posso parar coisas específicas dentro da automação ou mudar comportamento. E por isso é do cacete. É muito legal. E ninguém faz. Não tem em curso nenhum que eu tenha visto por aí. Então, assim, como é que vai ser construído esse curso? Vai ter um conteúdo bem vasto. Então, no mínimo inicial, aí vão ser uns 60 vídeos. E podendo chegar a 100 vídeos ou até mais. E os vídeos, como eu já falei, eles vão ser especializados por conteúdo. Eu não vou pegar e criar um vídeo enorme com todo o conteúdo dentro. Eu vou criar capítulos e cada capítulo eu vou fracionar o conhecimento necessário para construir aquele conhecimento todo. Então não vai ser um vídeo de 2 horas esgotando assunto. Vão ser vídeos menores abordando um assunto de cada vez para poder juntar tudo e formar um conhecimento maior. Então, por exemplo, se você quiser, não lembro como é que fazia tal coisa, vai ser rapidinho, você vai achar um vídeo e aquele vídeo vai estar falando de tal coisa, você não vai ter que entrar no vídeo grande e ficar navegando e tentando achar aquela informação lá dentro, que é o que aconteceu muito comigo. Para eu conseguir fazer isso, aí detalhe, o ideal é seguir a sequência dos vídeos. Eu vou construir esses vídeos numerados, então siga a sequência do vídeo para construir esse conhecimento em você, para poder que eu
de forma que eu consiga passar para você esse conhecimento de forma ordenada e de forma aditiva. Então você vai construir esse conhecimento um passo de cada vez. Se você vai para fora de ordem, pode prejudicar, te faltar uma informação necessária para fazer um desenvolvimento mais sofisticado. Então, assim, qual é o projeto? Eu vou desenvolver esse curso em 2 blocos. Uma parte desse curso vai ser aberta, vão ser vídeos abertos aqui nesse canal. Então você vai ver aqui as playlists, então todo o conhecimento vai estar aqui. E a outra parte vai ser fechada. Mas não vai ser como eu vi outros cursos, que o cara cobra algumas centenas de reais, e aí você parcela no cartão 10 vezes e tal. E não estou dizendo que está errado, tá? Os cursos que eu conheço, os brasileiros, assim, são bons, valem o que é cobrado. Então aqui não é uma crítica. Só que como a minha proposta é diferente, eu quero alcançar principalmente aquele jovem que quer aprender, quer começar na programação, então um novato e tal. Eu vou cobrar um cafezinho. E vai ser isso mesmo, literalmente vai ser o preço de um cafezinho, o acesso à parte fechada. Só para não ficar tudo aberto. Por quê? Porque isso não é barato de construir. Tem muito custo envolvido e é só para poder também dar valor ao curso, entendeu? Então o preço dele vai ser um cafezinho. E quem quiser, a primeira parte, a parte aberta, quem quiser, vai poder assistir inteira de graça. 0,800. E aí quem tiver interesse realmente em continuar esse conhecimento, vai pagar um cafezinho para entrar na parte fechada. Para isso, eu preciso habilitar a área de membros do YouTube. Então eu preciso de 500 assinantes e 1000 horas de visualização. Isso é uma exigência do YouTube para ele te permitir habilitar a área de membros. Então, para eu conseguir isso, eu preciso que você curta esse vídeo aqui, curta o canal, ativa o sininho de notificação, né? Isso aqui você vê esse anúncio em todos os vídeos. Ativa o sininho para poder você receber uma notificação a cada novo vídeo aberto que eu for lançando aqui. E aí compartilha com quem tem interesse no assunto automatização residencial. E compartilha também com aquele jovem que você vê que quer aprender programação ou que de repente não tem objetivo nenhum. Isso aqui pode ser uma porta aberta para ele, porque assim, quando ele começar a mexer com isso aqui, eu tenho certeza que isso vai despertar a curiosidade dele, ele vai gostar, ele vai achar legal. E isso aqui pode ser, de repente, o caminho que ele quer. Entendeu? Pode ser, assim como apareceu para mim lá no passado, eu entrei no mundo da programação meio que por acaso. Isso aqui pode ser um caminho para ele também. Eu já estou há 30 anos programando, sendo analista de sistemas. Então isso aqui pode ser um caminho legal para ele. O meu caminho foi mais difícil, isso aqui pode ser um caminho mais fácil para o seu filho, para o seu amigo, para o seu sobrinho, para o seu neto. Ele pode achar legal, porque ele vai aprender uma coisa nova, que é a automação residencial, vai entrar nesse mundo que quase ninguém conhece. Embora hoje seja muito divulgado, né? O pessoal compra a Alexa e fica conversando com a Alexa. A Alexa é uma plataforma de automação, mas aqui eu vou dar um mundo muito mais sofisticado. E uma coisa legal, quem quiser entrar, quem quiser seguir aqui, vai aprender isso de graça, inclusive na plataforma. Porque você não vai precisar comprar nenhum dispositivo se você não quiser. Eu vou começar a ensinar a fazer isso aqui de maneira virtual. Ou seja, você vai precisar de um computador, de um notebook, porque o Home Assistant ele é mais complexo, então ele te permite fazer mais coisas. Para isso você precisa de um teclado e um mouse para poder você trabalhar legal, desenvolver legal. E aí eu vou te ensinar a criar uma máquina virtual, a instalar o Home Assistant nessa máquina virtual e você vai começar a aprender tudo nessa máquina virtual. Ou seja, você não precisa gastar R$1 com dispositivo nenhum no começo do curso. Entendeu? Então, assim, vai ser 0,800 em tudo. Tanto a parte aberta do curso, quanto o aprendizado inicial. Então, assim, se você gostou, se você entendeu a proposta, segue aí, aperta aí o sininho, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem interesse e espero vocês no próximo vídeo. Valeu aí pela atenção. Tchau, tchau.